Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
quando assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Agora, aproximadamente em São Paulo, são 13 horas com 6 minutos em horário de Brasília. Glória a Deus. Hoje é sábado, né? Dia 4, né? Louvado seja Deus. De abril de 2020. O Senhor Deus, irmãos, tem uma palavra poderosa de despertamento ao seu povo e também para desmascarar a façanha do diabo. Por que, meus irmãos, desmascarar a façanha do diabo, que tem usado o seu sistema corrupto do anticristo, o espírito do anticristo? A igreja de Cristo, ela vem se preparando em jejum e oração, os verdadeiros cristãos, aqueles que estão, louvado seja Deus, escrito lá em Malaquias 3,18, que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus tem promovido grandes livramentos e grande bênção para o verdadeiro povo de Deus. E o diabo, ele está vindo com o oportunismo de usar o sistema do anticristo, do ecumenismo, dos ímpios, dos falsos profetas, do sistema corrupto do ímpio, para ganhar glória. Só que hoje, essa façanha do diabo vai ser desmascarada mais uma vez. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. O tema dessa pregação que Deus me revelou, louvado seja Deus, é jejum sem arrependimento. Jejum sem arrependimento não haverá livramento e nem avivamento. Jesus disse, o apóstolo Paulo, usado por Deus, disse: ofereceis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é santo? Separado. Então, meus irmãos, pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, que se encontra nas primeiras cartas do apóstolo João, capítulo 2, verso 18. Glória a Deus, aleluia. Eu peço aos irmãos, para os irmãos não, louvado seja Deus, não dar like no vídeo, no link, para não cair a transmissão, que atrapalha. Esquece likes, ou se preocupem em ouvir a palavra de Deus, que quem é a palavra do Senhor? Então abra a Santa Bíblia. Eu vou ter que aumentar um pouquinho o fundo musical por causa das músicas mundanas de pessoas que não têm conhecimento da verdade, que estão ouvindo e pode atrapalhar a pregação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, abra a Santa Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, verso 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 18. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 2, verso 18. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Filhinhos,
é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, essas coisas. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis que é porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes de todo o Brasil, para que os irmãos entendam essa pregação do apóstolo João, já no final do primeiro século, louvado Deus, a igreja primitiva, ela estava sofrendo um ataque do ecumenismo de Roma, dos imperadores de Roma, um ataque. O que é ecumenismo? Quando as religiões começam todas a dar as mãos, né? E também, louvado a Deus, um período de divisões doutrinárias, porque alguns membros que eram da igreja primitiva, cooperadores, pastores, se prevaricaram, se apostataram. O que é a apostasia? Deixaram a fé salvífica das escrituras, dos princípios bíblicos que Jesus deixou da nova aliança e começaram a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Era um tempo muito difícil. Então o apóstolo João, usado por Deus, o único membro, líder, pastor da igreja primitiva do primeiro século vivo aqui, todos os apóstolos já tinham sido martirizados pelos viés do martírio, exceto Judas Iscariote. Esse se suicidou. Louvado seja Deus. Então aqui o apóstolo João dá um alerta para a igreja primitiva e também uma profecia para todo o povo de Deus, da igreja do corpo de Cristo, de todas as gerações que estão na comunhão com Jesus, da santificação do corpo e alma e espírito. Fala, filhinhos, é já a última hora. É a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, o que ele está afirmando? Mas o que ele está querendo dizer? Que ela vai vir, como ouviste, porque o apóstolo Paulo pregou na igreja tessalônica acerca dele, sobre a grande apostasia que viria, e também um tipo de anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição da época, que era os imperador de Roma. Imperador de Roma que chegou a colocar uma estátua no templo de Jerusalém, exigindo adoração e martirizando muitos. E muitos tiveram que fugir para as montanhas. Foi um tempo difícil, onde já começou ali a perseguição. E também imperadores que começaram a perseguir a igreja verdadeira, onde os cristãos tinham que pregar em porões. Era um tempo muito difícil. Então ele está dizendo assim, como ouviste que vem o anticristo, Apocalipse, mas muitos têm feito o anticristo. O que ele está querendo dizer? Que esses imperadores romanos que estão perseguindo a igreja, a religião falsa, dos falsos profetas, da idolatria, e também os divisores da igreja primitiva, como foi Nicolau, que dividiu a igreja, que fundou a igreja dos Nicolaitas, que compreende conquistadores de povos, né? Enganando o povo. Eles também são um tipo de anticristo. E no versículo 19 ele vai dizer, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos nós. O que ele está dizendo? Está vendo esses falsos profetas? Esses obreiros que estavam aqui conosco, pregadores que estavam conosco, pregando a doutrina como nós pregávamos, os apóstolos? Eles saíram porque não eram de nós, estavam de engano. Porque é como a Bíblia diz, irmãos, aquele que usa de engano na minha casa não permanece. O que Deus está dizendo? Todos esses pastores, pregadores, supostos crentes, louvado seja Deus, que saíram da fé salvífica, da doutrina do Senhor Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos, eles não são de Deus. O que Deus aqui também está falando?
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo. O que ele está dizendo? Vai vir a besta do Apocalipse. Mas como Paulo diz, algo o detém. O Espírito Santo junto com a igreja o detém. Porque quem até aqui no meio seja retirado, até aquele que resiste seja retirado. Quem que é que resiste o mundo? Quem que é que resiste o pecado? A igreja do Deus vivo. Como Jesus diz, aquele que sujeitar a mim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A igreja que é contra o mundo, contra o pecado. A igreja que Jesus falou que o mundo não conhece e nem pode receber. Então, que eu aprendo aqui nessa palavra, meu irmão? Que nos dias que nós estamos vivendo, não está sendo diferente. Os anticristos que compreendem o sistema ateísta, união homoafetiva, sistema militar, sistema ecumênico das religiões falsas, que quer aliançar com os crentes apóstatas, é um tipo de anticristo. Eles são um tipo de anticristo porque eles negam Jesus. Na época aqui, os anticristos negavam a divindade de Cristo, negavam o sacrifício vivo de Jesus. O diabo, negando essa verdade de Cristo. Se tivesse vindo em carne, não tinha expiação. Então, sutilmente, eles estavam negando a divindade de Cristo, falando de Deus, honramos Deus só de lábios, mas o coração está longe de Deus. Então, o apóstolo João aqui começa a profetizar, a pregar, a exortar a igreja primitiva, dizendo que eles também eram um tipo de anticristo. Como vai vir a besta do Apocalipse, pregando contra a verdade, despregando tudo que a igreja pregou, esses anticristos são a mesma coisa. E quem que é os anticristos dos dias atuais? Que você vai falar para mim, irmão Emerson, mas a minha igreja crê que Jesus morreu na cruz do Calvário. A minha igreja, a minha religião crê que Jesus morreu e ressuscitou. Mas nos dias atuais, como a Bíblia diz, com o avanço, por se multiplicar a iniquidade, o pecado consciente sem arrependimento, por se multiplicar, o amor por Deus se esfriará. Porque do mesmo jeito que você vê os sinais cataclísmicos, como diz a Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 22, se me falha a memória, que a terra se estremece e geme pelo pecado do homem com dores de parto. Do mesmo jeito você vai falar assim, mas todas essas épocas houve sinais de terremoto, de pestilência, sim, claro. Mas no momento que o fim se aproxima, isso tem a se intensificar, aumentar. Se há 10, 20 anos ocorria um grande terremoto, né? Demorava 10 a 5 anos para acontecer outro. Hoje você vê acontecer a cada mês, a cada semana, a cada ano. Louvado seja Deus, se estendendo com grande intensidade. Fome, a terça parte da população passa fome. Eu não preciso ir para a Índia ou para a África ver que a população passa fome. Nos estados do Nordeste, do interior do sertão do Nordeste, pessoas passam fome. A diminuição por causa da fome, desnutrição. Então, isso são cumprimento profético. Então, do mesmo jeito que tem sinais que avançam, o engano também, os falsos profetas, porque o Jesus falou, não deixai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu que o tempo está próximo. Pregarão até mesmo sobre a volta de Jesus, mas de maneira distorcida. Você está vendo eles pregando, marcando data e hora da vinda de Jesus. É o falso, é o anticristo. Porque Jesus falou que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas deixou sinais. Sinais na coisa. Sinais na sociedade. Sinais sinalizadas para ser aprovadas, que confronta a moral, que traz o declínio moral entre a própria igreja e a família. Você está vendo religiões falsas promovendo adoração a Satanás e blasfemando de Jesus. Então esses daí negam o Senhor Jesus Cristo. Porque João diz, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós estamos numa batalha cósmica, numa batalha entre o bem e o mal, mas não física, mas através das ideias, das ideologias. O Espírito Santo dando palavra para convencer o pecador do pecado, para que abandone o erro, e o Espírito enganador querendo trazer o ecumenismo, o mundanismo na mente do povo, para que não creia no Evangelho, e usando os anticristos dentro da igreja, falsos profetas, falsos crentes, para promover escândalos do nome de Deus para que o povo não se converta. Tempo difícil. Então esses são um tipo de anticristo. Nega o Senhor.
Ah, mas estão pregando de Jesus. Estão falando de Jesus, mas não estão pregando a verdade. Estão negando a verdade de Cristo. E o que eu quero explicar para os irmãos. Está correndo uma notícia aí que vai ter um grande jejum mundial, nacional, para o povo pedir perdão para Deus. Jejum sem arrependimento não tem perdão. Não, Deus não responde. Então aqui o Espírito Santo está desmascarando, porque isso é um cenário político, militar e falsas religiões e falsos profetas, que divisores, que saíram do meio de nós para promover mentira para o povo mais uma vez. Porque isso que está acontecendo é um cumprimento profético, isso é inevitável. Isso é o juízo de Deus derramando na terra juntamente com a misericórdia. Através das bocas, por que juntamente com a misericórdia? Diante do juízo que Deus está mandando na natureza, no cenário. Isso é para que o povo enxergue e se arrependa. E as trombetas de Deus estão soando na boca dos profetas, pregando arrependimento para que o povo se arrependa. E por que Deus não vai ouvir? Porque você está vendo pastores e políticos andando juntos. Ah, não tem problema o macumbeiro andar com o católico, os judeus andar com o islâmico. Não tem problema. O crente dividir banda evangélica com banda católica, com banda ímpia. Mulheres profetizando, dizendo que Deus vai levantar cantores no meio secular para pregar em música mundana, para falar da palavra de Deus. Isso é uma profecia, isso é uma maldição. Então é o que a Bíblia diz, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Mas você, irmão Hermes, você tem base bíblica para isso? Para falar que Deus não vai ouvir a oração de todo o povo unido junto? Tenho sim. Porque a maioria estão negando a Deus. O que diz, louvado seja Deus, lá em Provérbios, capítulo 28. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 28, verso 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Verso 9. Diz assim: até a oração é abominável. E você está vendo uma vergonha desses pastores, dizendo que está unindo com o tempo da idolatria. Eles não dão ouvido, e com ímpios que nunca dão ouvido à lei, que é a lei da palavra de Deus, da santificação do corpo, é um espírito que exalta a pessoa de Cristo. Pessoas vivem na mentira, no adultério, na prostituição e adorando os deuses pagãos. Desvia a porque Deus fala a sua palavra. Em Êxodo 4, verso 20. Não farás imagem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem se curvará diante delas. O que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu na época de João. Um ecumenismo. É um cenário perfeito para a ascensão do anticristo. Isso. A sociedade das igrejas. E há pastores em nosso ministério sem visão de Deus. Porque como Jeremias diz, os meus sacerdotes, não distinguirem mais o santo do profano, o precioso do vil, estão contaminados. Não tem mais visão, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Então o que acontece? Estão na apostasia, não tem um Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita aonde há santidade, meu irmão. E quem obedece? Então quem não obedece às leis da palavra, Deus não vai responder jejum. Sim, vai trazer mais juízo, porque o jejum, primeiramente, tem que ter arrependimento. As igrejas têm que voltar às rédeas antigas, como pregava os marcos antigos, que vocês removeram os marcos antigos que eles deixaram. Pregar o evangelho de Jesus, da renúncia. Pregar o evangelho como os apóstolos pregavam. Não esse evangelho triunfalista, esse evangelho imediatista, que só fala de bênçãos materiais, bênção terrena, mas nunca trabalhou no caráter e na regeneração e na disciplina dos seus membros. Está tendo um crescimento de crentes interesseiros, que só se prepararam para as coisas terrenas. E é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo no juízo. Tanto o pobre como o rico está sofrendo, porque a Bíblia diz que no dia da sua ira, de nada serve as suas riquezas. No dia da ira de Deus, em Provérbios diz. E o que está acontecendo? Não suportam mais essa sã doutrina.
amontoaram para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Fábulas, mentira, esse ecumenismo, Deus não está nisso. Deus não vai responder esse jejum. Deus quer primeiramente humilhação e conserto, tanto com a nação brasileira, com todas essas igrejas apóstatas que aí está. Crentes dizendo que é o corpo de Cristo não está aliançado com o pecado. A noiva de Cristo, ela é separada, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sem mácula. Ela é diferente. Ela anda na contramão do mundo. E o próprio Senhor Jesus, também nas cartas de João, no Evangelho de João, mais uma vez ele diz, glória a Jesus, lá em João 9:31, mais uma vez que Deus não vai responder jejum de falsos, de pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Ora, sabemos que Deus não ouve pecadores. Quem é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Aí você vai me dizer agora, os críticos, mas você não é pecador, irmão? Então Deus não vai ouvir situação. Não é esse tipo de pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós se arrependemos. Deus está falando pecados de iniquidade, pecados conscientes. Pessoas andam assassinando, roubando, matando, falsos profetas, promovendo mentira, pregando mentira para o povo. O misticismo dentro das igrejas, o sincretismo da campanha da rosa, do Vale do Sal, de substituir nos joelhos dobrados, enganando o povo, pastores que enriqueceram às custas das ovelhas, mentindo. Essas orações Deus não ouve. E tempo de idolatria que está se encurvando as imagens de escultura. E o país que mais está sofrendo isso é o país do tempo da idolatria. Porque quando Deus levantou o profeta, prenderam o homem de Deus. Um homem de Deus pregando lá na Espanha, o que fizeram? A polícia algemou e o prendeu. Como foi nos tempos antigos, a Inquisição papal, milhões sendo mortos, chumbo quente na orelha dos crentes, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Então isso é cumprimento da palavra, é cumprimento do evangelho de Jesus. Anunciou que os tempos do fim seriam tempos difíceis. O justo vai viver pela fé, meu irmão. Então esses tipos são tipos de anticristos. Eles não representam a igreja de Cristo. Igreja aliançada com política, pastores e políticos andando juntos. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus não vai ouvir. Que sociedade a Cristo com Belial? Você sabe o que é Belial? Belial, homem mau. Quanta corrupção no meio dessa política, quanta ladroice, quanta falsidade, quanta mentira. E pastores entrando lá no meio dizendo que vai lutar pela igreja, mentindo atrás de dinheiro. Hipócritas, falsos profetas. Porque aqui o apóstolo João, ele foi preso, foi bem dizer, martirizado, mas escapou milagrosamente, foi preso ali de Pátimo por confrontar a política do Império Romano. E muitos querem usar argumentos do Antigo Testamento. Davi foi rei, fulano foi rei. Mas presta atenção, que Deus não era aprovado por Deus. Nenhum fizeram a vontade de Deus perfeita. Por isso que Deus enviou o rei Jesus na terra para que morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Vocês estão entrando na política com medo da igreja sofrer perseguição, porque vocês não têm o Espírito Santo. Se preparem para sofrer a perseguição que virá. Aleluia. Então isso que está acontecendo no meio da população, esse ecumenismo é uma façanha do diabo e uma estratégia do diabo de mandar milhões para o inferno para promover mais escândalo com o nome de Deus, porque Deus não vai ouvir e vai vir mais coisas. A pessoa quer que adiantar orar para desmerecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Está acontecendo como o rei Jeroboão, que levantou bezerro de ouro em Betel, na casa de Deus, e Deus enviou profetas e Deus mandou juízo. Deus quer humilhação primeiro. Deus quer conserto com todos nós, irmãos. É como diz aqui na Bíblia, em Provérbios 28, verso 9, e João 9:31, que é a oração de atores que não dão ouvido à lei de Deus, Deus não ouvirá. Os vossos pecados fazem a separação entre vós e Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem as suas
ouvidos atapados para não ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Por que estão com medo para voltar até essas igrejas falsas? Porque sabe que eles vivem nas custas dos membros. Estão com medo porque agora começou a chegar o juiz de Deus, aquela parte que fala em Apocalipse: cai sobre nós os montes e escondemos, quem poderá resistir da ira do Todo-Poderoso, onde os montes, as ouros e as pratas derreterão. E o espírito do anticristo está atuando em muitas igrejas, porque esse é um cumprimento profético, que se capaz enganaria até os escolhidos, e enganaria a muitos. O apóstolo João lhe diz aqui, irmãos: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. O que compreende espírito? Pregação, revelação, estudo das escrituras, igreja. Provai. Você está provando que não tem nada de Deus isso. Não tem nada de Deus. A maioria estão apóstata, abandonaram o Deus das escrituras, trocaram a adoração a Deus por adoração ao homem. É o que está acontecendo, irmãos. E essas verdades as pessoas não querem ouvir. Quer ficar atrás desse evangelho falso, anátema e maldito. Como diz Paulo: me fiz inimigo de vocês pregando a verdade? Isso é um castigo de Deus junto com misericórdia para desmascarar essas falsas igrejas que diz que isso é corpo de Cristo. Corpo de Cristo são sinagogas de Satanás. Como diz em Apocalipse: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E isso que está acontecendo é isso. Esse ecumenismo nas igrejas. Isso não é de Deus. Isso não provém do Espírito Santo. Aleluia. Isso é engano. Não estou generalizando todas as igrejas, porque tem igrejas sérias. Tem pastores sérios de Deus que pregam a verdade, mas esses são pastores sérios, igrejas sérias, estão sendo perseguidas por esses tais. Sangue sendo derramado na terra por causa da conquista do poder e o aplauso dos homens. Tais estão reservados para o dia do juízo final. É por isso que o apóstolo São Pedro lhe diz, meus irmãos: como houve entre o povo antigo falso profeta, também haverá entre vós falsos doutores. Isso é um cumprimento profético. Deus quer que o povo se prepare. O que Jesus diz no sermão apocalíptico? Olhai para a figueira quando os ramos estão tenros, está próximo o verão. A mesma coisa quando vir acontecer todas essas coisas. Isso são o princípio das dores. Mas ainda não é o fim, coisas piores virão. Por enquanto Deus está mandando juízos com misericórdia. Quando Deus arrebatar a sua igreja, virá o juízo global. Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. O povo não suporta a verdade, murmura de Deus, fazem chacota com o nome de Deus. Esses falsos pastores dizendo que estão dando palavras proféticas, dizendo que vai vir bênção, que Deus vai surpreender o mundo. Mentira deles! Lá, Jeremias profetizou acerca desses falsos profetas. Jeremias capítulo 23, verso 17. Olha o que diz. Dizem continuamente, assim diz o Senhor, verso 17, assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e fazem desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizendo continuamente aos que desprezam o Senhor, desprezam. Dizem continuamente aos que me desprezam. Ó Senhor, o Senhor diz. Aí eles falam, pastereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá sobre vós, o mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, que ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação tempestade do Senhor, uma tempestade penosa, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios, não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os seus desígnios do seu coração nos últimos dias. Tá vendo? Entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo
não lhe mandei, não lhe falei, contudo eles profetizam. Mas se tiverem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Tá vendo isso aqui? Essa aqui é uma profecia de Jeremias para aqueles falsos profetas. Jeremias estava profetizando o arrependimento a eles, e que vinha juízo. Os falsos profetas estavam profetizando paz. E os profetas de Samaria falsos, que se corromperam com os deuses pagãos, que foram cativados pelos assírios, também estavam profetizando bênção, que não é bênção. A mesma coisa são esses falsos profetas das igrejas apóstatas, que eram de doutrina. E pessoas em YouTube dizendo: não, presidente, vai lá, Deus vai dar a vitória. Deus está conosco nessa peleja. Deus está com você. Mentira! São falsos profetas, assassinos de cristão, inimigos da cruz. Todo o tempo que a igreja teve aberta, você nunca se viu uma pregação do verdadeiro evangelho. A ensinar o povo a conviver também diante, mesmo da bênção, mas diante do sofrimento, do luto, da dor, da perseguição. Nunca pregaram sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, sobre o arrebatamento, sobre grande tribulação. Abarrotavam as igrejas com falso evangelho do lenço, da rosa, do óleo que vem de Jerusalém, mentindo. Tem, como eu sempre digo, tem as curas de Deus sim, tem os milagres de Deus sim, mas por causa desse charlatanismo, desses falsos profetas, agora as pessoas não estão crendo nem nos verdadeiros milagres que propaga os verdadeiros profetas de Deus, que ora, jejuma e dedicam na doutrina do Senhor. Por causa deles, o caminho da verdade tem sido blasfemado. Como que Deus vai ver oração de ímpios que estão na novela, que estão nas músicas profanas e não se arrependeram? Primeiramente, meu irmão, você tem que consertar seu casamento. Pastores divorciados, segundo, já em 2, 3 casamentos. E a Bíblia diz, eles estão negando o Senhor. Porque todo aquele que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Eles estão profetizando bênção para o presidente. Estão dizendo que até nós da Deus de Amor estão lançados. Não, os falsos da Deus de Amor, os hipócritas, os apóstatas, porque está tudo bíblico, não. Não. Os apóstolos estão, que estão dando ouvido à serpente, a enganadora, que só prega só, Deus é graça, Deus é amor. Mas você esqueceu que Deus é justiça? Você esqueceu que na graça Jesus abateu Ananias e Safira? Na graça Jesus abateu o Herodes, que estava perseguindo o povo de Deus? Na graça Jesus usou Paulo para profetizar juízo contra Elimas, ferindo suas vistas? Você esqueceu que nas cartas do Apocalipse Jesus profetizou juízo a todas as igrejas rebeldes? Então, falsidade, irmãos. Mentira. Como diz em Ezequiel capítulo 13. Eles estão profetizando paz. Estão erguendo os muros sem mistura, sem o cal, sem o seu fermento. Estão erguendo paredes sem reforço. Eles vêm por cima e reboca. E vai vir uma tempestade e vai derrubar todos eles. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora com esses homens. Eles estão mentindo, dizendo que a paz, que vai vir segurança, mas o que vai acabar explodindo é outro sinal profético: guerras. Mais pragas cairão, porque o Deus quer conserto. O justo vai viver pela fé, meu irmão. Fuja desses falsos profetas. O que a Bíblia diz? Ah, mas você não pode falar assim. Eles estão aliançando com o mundo. Eles estão despregando como aconteceu na igreja que João estava pregando. Estava despregando tudo que os apóstolos pregou. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4. Abra aí Efésios, capítulo 4. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 4, verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, verso 17. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Glória a Deus. Efésios 4,17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios,
na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Sei que tedes ouvidos, e neles foste ensinados, como está a verdade de Jesus. Como que você quer juntar dizendo que vai orar com todas as religiões, até espírita, tudo, esse ecumenismo, sendo que Deus fala para nós não andar conforme o gentio? Paulo aqui está combatendo as religiões pagãs de Éfeso. A Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso, Paulo pregando a verdade de Deus, que os bruxos pegou seus livros de ocultismo e queimaram em praças públicas e aceitaram o Senhor Jesus. Mas hoje essa igreja contemporânea, mundana e apóstata está se aliançando com essas falsas religiões. Deus não vai ouvir nunca um jejum desse. Isso é um oportunismo do diabo para querer se crescer nas custas dos humildes irmãos que oram jejuma na santificação, pedindo a misericórdia de Deus mesmo na sua ira. Deus vai fazer igual fez no Egito, vai proteger os verdadeiros. Aleluia. E mesmo se vier ser infectados, nós temos convicção da nossa salvação. Se nós partir dessa vida hoje, nós iremos na glória, porque Paulo diz, ou viver é Cristo, morrer é lucro. Partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Mas os crentes materialistas que só se preocuparam com bênçãos terrenas, estão tudo com medo agora. Tem medo até de sair na rua. Cadê que tem algum pastor evangelizando a maioria? Não tem. Cadê que estão pregando? Estão entrando nas praças? Não tem, estão com medo. Ah, mas nós não podemos atentar a Deus. Sim, não podemos atentar a Deus. Mas nós temos que ver que isso aí também é um oportunismo do diabo para aprisionar vocês. Agora é a hora de Deus fazer como fez com Moisés diante das pragas. Na última praga, o faraó liberou o povo. Mas quando liberou o povo, ele veio atrás para querer pegar eles de volta. E Moisés estava diante de Faraó vindo atrás e o mar na frente. O que ele fez? Ele orou a Deus. Deus falou assim, lança o cajado nas águas, o mar se abriu. E ele passou. E quando os seus inimigos vieram, o mar fechou com todos os seus inimigos. E Faraó caiu em prantos, derrotado. Esse Faraó, que é Satanás, está enganando muitos com esses falsos evangelhos. Mas os fiéis, agora é momento de avançar. Agora está esse mar na nossa frente. Mas se nós lançar o cajado, pregando a verdade da palavra de Deus, o mar vai se abrir e a igreja vai avançar para a Nova Jerusalém. E o inimigo vem com todo o seu exército, o mar se fecha e serão todos derrotados. Deus não deu espírito de covardia não, meus irmãos. Então essa aqui é a verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Deus já se cansou de falsidades. Os profetas de Samaria profetizam por parte de Baal, diz a palavra. É Baal que está falando na boca desses homens. É Satanás. A verdadeira profecia trabalha falando sobre a volta de Cristo e como entrar no céu na santificação com o Senhor. Eles prevaricaram. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem opera em seu coração é Satanás, porque o diabo é pai da mentira. E todos que vivem na mentira também não gostam da verdade. Quantos agora estão me achando ruim? Quantos estão murmurando dessa pregação porque não tem o Espírito Santo? Mas vocês não estão contra mim, vocês estão contra a Bíblia. São anticristo, estão negando o Senhor. Aonde que Jesus nos ensinou a nós se aliançar com políticos e com religiões pagãs em jejum? Paulo disse o que, meu irmão e minha irmã? Aleluia. Paulo disse o quê? Na sua palavra, na palavra de Deus. Em Efésios 5, verso 11. Diferente dessa igreja contemporânea e apóstata. Ele diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque eles fazem em oculto, até dízelo torpe, mas todas essas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta.
Por isso diz: desperta tu que dorme, levanta-te dos mortos, e Cristo vos esclarecerá. Essa igreja ímpia aí, porque Paulo, olha o que João diz: do mundo são e o mundo os ouve. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Essa igreja ímpia, apóstata, contemporânea, tanto em nosso ministério, como todos em geral que estão dando apoio a isso, eles não são de Deus. Deus manda nós condenar essas práticas. É mister que haja as heresias para que o justo se manifeste. O povo roubou, matou, adulterou, prostituiu, músicas profanas, ofendendo a santidade de Deus, igreja aliançando com carnaval gospel, mundano e ímpio. A Bíblia diz: despreza vossas festas solenes, o som das suas melodias não me dão nenhum prazer, afaste-me o som das suas violas. A Bíblia diz em Salmo é o quê? Salmo é adoração, Salmo é louvor a Deus, cânticos a Deus. Venha sobre mim, Senhor, o teu amor, a tua bondade, o teu louvor, segundo a tua palavra. Colossenses 3,16 diz: cantai hinos, cânticos, salmos espirituais. Espirituais compreende separado, meu irmão. Não esse ecumenismo. Tudo isso que está sendo arquitetado é um cenário político, mundial, militar para a ascensão do anticristo. E crentes por falta de ler Bíblia, porque meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Não lê Bíblia. O Deus deles são os homens. Cadê que algum crente está lendo a Bíblia? Deus deu até oportunidade, até mesmo no meio da internet, você estudar a Bíblia, mas você não estuda. Você está atrás de Facebook, você está atrás de WhatsApp, você está atrás dessas filmagens do YouTube, desses falsos profetas. Para que você pesquisa no Google acerca da história dos profetas, acerca da palavra, acerca da Bíblia? Não pesquisa. Está na imoralidade, pela iniquidade. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Mais uma vez eu repito. Provérbios, capítulo 28, verso 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até sua oração é abominável. Tá vendo? O que faz com que os retos errem por mau caminho, eles mesmos cairá nas suas covas, mas os bons herdarão o bem. Você está vendo esse ecumenismo nas igrejas? Até pessoas retas estão caindo nessa lábia da serpente. Olha o que Paulo falou. Vamos lá em Coríntios, rapidamente. 2 Coríntios 11. Vamos lá em 2 Coríntios 11. Aleluia. Olha o que a palavra. Aqui não é eu, é o Espírito Santo. Quem está contra essa palavra não tem Deus no coração. Não tem. Não tem, meu irmão. Não tem. Vou ler o primeiro capítulo, aleluia, que diz assim: mas temo que assim como a serpente, verso 3, a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja algum de sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém pegar esse outro Jesus ecumênico que estão pregando aí, esse Jesus que está morto no madeiro aí, não o nosso Jesus, ele morreu no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, e tomou a chave do inferno e da morte, intercedendo por nós. Mas não esse que está nessa estátua, que tem olho mas não vê, tem boca mas não fala. Não é esse não. Se vós pregar esse Jesus ecumênico e de associar a todas as religiões, vós sofrereis. Sabe o que vão sofrer? A grande ira de Deus que virá sobre a terra. Porque os idólatras, diz a Bíblia, não apóstata, mentirosos, dizendo que quer para se aliançar. Nossa, irmão, que falta de amor. Não é falta de amor, não. A Bíblia diz: se alguém vir até você com outro evangelho, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Você sabe que João está pregando isso também? Ele está sendo igual Zorobabel e Esdras e Jesua. Quando eles saíram do cativo babilônico, que o rei leu as profecias de Jeremias,
eles voltaram para suas terras, porque a política do Império do Pérsia é diferente do babilônico. Quando eles conquistavam os seus povos, eles dominavam eles na sua própria terra natal. E o que aconteceu? Os samaritanos que se corromperam com os deuses estranhos em Samaria, que não deram ouvido à voz dos profetas, vieram, nós servimos o mesmo Deus que você, nós vamos ajudar na construção do templo. E ainda bem que Zorobabel, Jesua e Esdra foram fiel a Deus. Aqui não, porque é por causa de vocês, querem de Deus, se acendeu todo esse tempo. O que eles fizeram? Mandaram carta para o rei dizendo que ele, caluniando eles para que passe a obra. É o que esses homens estão fazendo. Eles estão se associando, e os verdadeiros homens de Deus, igrejas que estão pregando, eles querem barrar. Leis sendo analisadas para promover leis contra que dá progresso ao declínio moral e eclesiástico e da família. Você não está entendendo por que essa aliança das igrejas, meus irmãos? Você não está entendendo essa aliança, esse ecumenismo? E por trás desse oculto, há o satanismo por trás disso, que coopera para a ascensão do anticristo. Não pensa que satanismo, meu querido irmão e minha irmã, é como você vê nas religiões afro, não, candomblé, umbanda, quimbanda, que sacrificam galinhas. São bebês, são seres humanos. Porque quando o sangue humano é invertido, oferecido àquela entidade, libera daquela entidade a sua dimensão para atuar na terra contra os povos. E quem é esses alvos? É eu, é você, é a igreja verdadeira. Eles fazem contra os povos de Deus, e alguns deles estão infiltrados nas igrejas, em muitos púlpitos, em muitas teologias aí. É por isso que eles não suportam a doutrina. É por isso que eles distorcem os versículos. É por isso que eles não creem nas visões, nas verdadeiras visões, revelações e pregação do evangelho. Por isso que a igreja tem que orar e jejuar e vigiar. Pedir o discernimento de Deus para não ser enganado por esses tais. Porque eles estão tendo livre acesso na igreja agora, mas a Deus com sinceridade, os ouvintes. Então o diabo está tendo livre árbitro para atuar, porque a arma poderosa contra o diabo é a oração e o jejum. Quantos crentes que não oram no jejum a mais? Estão vencidos pelo moloque eletrônico da internet, do WhatsApp, do Facebook e dos programas mundanos do aparelho da televisão. Crianças também estão sendo sacrificadas espiritualmente, mortas espiritualmente, com a influência do mundo e do pecado corrupto do sistema ateísta, comunista, ideologia de gênero, que não respeita nem suas famílias. Guerra entre famílias, tiros, facadas entre os próprias famílias e próprios irmãos. Isso é um cumprimento profético. Por que estão sofrendo? Porque estão dando ênfase ao falso evangelho. Trocaram a glória de Deus por a glória dos homens, como diz em Romanos 1, 26 a seguir. Então é tempo de arrependimento. Não vai adiantar jejuar sem arrependimento, irmão. Aleluia. Porque, olha que estratégia do diabo no verso 13, de 2 Coríntios 11, verso 13, diz assim, glória a Deus, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Tá vendo? Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo, verdade. É o que Paulo está firmando a tese da profecia de Jesus. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, com tão grandes sinais e prodígios. Tá vendo? Até os escolhidos de Deus, eles iam enganar. Se for possível. Mas quem é escolhido, quem é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, é o que diz João, maior o que está em nós, porque glória a Jesus. Caiu a transmissão, já voltou.
neles é o espírito do anticristo, que vai se acender na terra, mas algo detém. O que detém é a igreja do Deus vivo, que a Bíblia diz que a igreja do Deus vivo é a coluna da verdade na terra. Aleluia. Porque o Espírito, não sabeis que o Espírito Santo, que vós é templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Então aquilo que o detém, o que o resiste for retirado, aí ele vai se manifestar. Mas por enquanto está se manifestando os anticristos, já desde as épocas dos apóstolos, através dos imperadores, das religiões falsas e dos ímpios. Como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como anticristo, o qual já está no mundo, ou seja, já está no mundo o seu espírito maligno, com esse progresso de toda imundície de pecado e apostasia no mundo. É um cumprimento profético. Então isso é um sinal que Jesus está às portas. Porque quando vier paz, segurança, virá a repentina destruição. Essa sensualidade nas igrejas, roupas curtas, trazendo a lascívia e o pecado, pessoas usadas por Satanás, usadas pelo diabo para promover o adultério. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será como nos dias de Ló. Como que eram os dias de Ló? Sodomia. Casamento ilícito, que Deus condena de homem com homem, mulher com mulher. Lá é o anticristo, nega a verdade de Cristo. O que a Bíblia diz em Romanos 1, 26, 32? Que aquele que dão apoio a essas coisas são dignos de morte. Em Levítico 18, 22, abominação é para Deus o homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Você não está entendendo você está entendendo que até a igreja há sacerdócio gay, a sacerdócio homossexual. Isso é o cenário mundial para a sessão do anticristo. E como que Deus está aliançado com os tipos de igrejas dessa, dizendo que vai jejuar também? São inimigos da verdade, não creiam nisso, isso é espírito enganador. Pastores, acorda, como diz a Bíblia, levanta tu que dorme, levanta aí dentro dos mortos, vós estão mortos. Como foi aquela visão de Ezequiel 37? Aquele vale de ossos secos simboliza o Israel morto. E o que aconteceu, Ezequiel? Deus perguntou para Ezequiel: pode esse vale de ossos secos reviver, Ezequiel? Ele disse: tu sabes, Senhor, então profetiza. Então, para que a igreja venha haver um avivamento, como diz lá, Isaías 8:20, esse povo só chegará a uma alva com a lei e o testemunho. A igreja só terá um avivamento, só terá bênçãos do céu espirituais com a lei de Deus da palavra e a pregação do verdadeiro evangelho. Aí Deus fala: profetiza, Ezequiéis, pastores, pregadores, evangelistas sérios, não tema o homem, não tema aquele que tem poder de matar o corpo, mas sim tema aquele que tem poder de matar a alma e o corpo e lançar no inferno. Profetiza, seja como Ezequiel, uma atalaia, porque Ezequiel, depois no cativeiro babilônico, ele foi levantado como uma atalaia, como uma luz de fogo no meio às trevas, para trazer esperança para os verdadeiros servos de Deus, que até o servo de Deus estava cativo por causa dos apóstatas. Ele estava profetizando bênçãos espirituais. A mesma coisa agora, profetiza a vinda de Jesus. Profetiza que isso é só o princípio das dores. Que Jesus vai livrar o teu povo, como guardasse a palavra da minha paciência. Eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olhe para cima, não vos assusteis pela perplexidade e bramido do mar das ondas, mas olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Em outro texto diz que a minha vinda será como nos dias de Noé. Como que era o dia de Noé? O povo movido por uma indiferença. O povo não estava se importando pelo juízo de Deus que viria. O povo estava preocupado com romances, com viagens, com comer, beber, casar, vestir. Pô, os jovens e os homens e as mulheres perdidos pelas vidas sentimentais. Hoje é a mesma coisa. Já fazem 21 séculos que a igreja está pregando. E até mesmo os cristãos movidos por indiferença, porque são materialistas. Então, como nos dias de Noé. E a Bíblia diz: não deixai que os vossos corações se encarreguem das glotonarias e das bebedices dessa vida. Porque o dia do Senhor virá como laço sobre todos os moradores da terra.
Vamos se preocupar com o reino do céu. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! É a palavra de Deus que está falando. E você diz, então pastor, cooperador, o que eu tenho que fazer então? Ah, pastor, eu estou bebendo jogo. Ou voltar para a primeira, ou ficar só, como diz em Romanos 7. Louvado seja Deus. Os viciados, os beberrões não herdarão o reino do céu. Tem que ter arrependimento. Tem que nascer de novo, o mundo morrer para você e você morrer para o mundo. Ser fiel a Cristo, a sua doutrina, a sua palavra, porque aqueles que não der ouvido a essa lei, como dizem lá em Provérbios 28, verso 9, até a sua oração é abominável. E que Jesus também diz lá em João 9:31, louvado seja Deus, que Deus não ouve oração de pecadores. Quando fala pecadores, aqueles pecadores que estão pecando consciente, porque Salmos 9:17 diz, aos ímpios das nações, que se esquecem de Deus, serão lançados no inferno. Essa é a verdade. Na igreja mundana, ímpia e apóstata, você não conhece a verdade que liberta. Sim, a mentira disfarçada de verdade, mas que condena. É uma palavra dolorida que dói, mas é a palavra que te leva para o céu. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a palavra de Deus, irmãos. Não se alianceis com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É lá Tiago 4. João também 2,15. 1 João 2,15 também fala. Eu peço aos irmãos que parem de dar like, irmãos. Houve no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmo diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Eu não estou aqui contra o jejum, não. Deus quer jejum santo, separado. O jejum que nós devemos fazer é para Deus nos dar graça, para suportar o que está por vir. Para Deus graça, para repreender os espíritos de apostasia, para que não entre em seu coração, meu irmão. O justo vai viver para a fé, e aquele que recuar, a minha alma não terá prazer dele. Isso é apenas o princípio das dores. Se afasta desses falsos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Judas, acerca desses homens. Judas capítulo 1, verso 11. Ai daqueles porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do galardão de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Tá vendo? E no verso 19 diz, estes que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Igrejas também que foram fundadas por homens de Deus, aliançadas com política, e outros que não entraram na política porque tem homem de Deus aqui, mas já estão apóstolos. Festas pagãs dentro das igrejas. O ecumenismo já entrou disfarçado dentro das igrejas, banqueteando com festas carnais que só satisfaz o ego e a carne, com alimentos literal. A Bíblia diz que quem tem fome come em casa. Tá como foi no tempo de Jezabel. Jezabel matava os profetas de Deus e se vitimizava, e usurpava os tesouros do templo para se banquetear com os profetas de Baal e de Azera. Hoje é a mesma coisa.
Nós estamos como Jesus na porta do templo, em frente dos cambistas, e deu pombos, cereais, vendas, comércio, e Jesus entrou lá dentro e disse: vós são raças de víboras, salteadores, ladrões. Está escrito que a minha casa é casa de oração, e vós se transformou em covil de ladrões. Quantos cambistas estão na porta do templo hoje, comercializando o evangelho, mentindo para o povo? Comércio com a palavra de Deus, não prega por amor. Quando veres abominação, desolação, lugar santo, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem vê fuja. É como diz em Miqueias 3, aquele que nada lhe oferece perigo, eles clamam, e também os pobres que são enganados por eles, com as suas façanhas, com as suas mentiras, que dão lucro a eles, eles proclamam paz. Mas aqueles que se manifestam pregando contra a heresia deles, declaram guerras. E quando Deus levanta o homem de Deus, como foi Amós, profetizando o conserto para eles, que Deus não está aceitando esses cultos pagãos, levantam sacerdotes como foi Amazias, que era aliançado com Jeroboão II, desprezando Amós, dizendo que Amós, Benzer, estava conspirando contra o rei, contra o povo. Hoje é a mesma coisa. Deus tem me levantado aqui, não só a mim, mas mais irmãos, os rebeldes, que dão aplauso para os falsos profetas. Começa a dizer que nós estamos conspirando contra o ministério, estamos com rebelião contra o ministério. Mentira desses falsos profetas, porque já se venderam, já se corromperam. Rebelião que muitos estão fazendo, pregando esse evangelho falso, porta larga. Mas a ira de Deus não tarda, a sua sentença não tarda, chegará, diz a Bíblia. A Bíblia diz que os falsos profetas e os adoradores da besta, que adoraram ela e receberam o seu sinal, vão queimar vivo no fogo do inferno, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14:10. Então você quer ficar livre disso? Se arrependa. Como diz a palavra, se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Antes de convocar jejum e oração, Deus quer humilhação. Deus quer que tire esses templos de Baal da igreja. Deus quer que tire essas falsas pregações das igrejas. Senão a ira de Deus vai cair sobre vocês. Deus quer que tire essas profanação. Deus quer que você fuja dessas barganhas, desses falsos profetas. Se arrepende, abandona o cigarro, a bebida alcoólica, a prostituição, o adultério. Para de cobiçar a mulher do próximo. Mas eu não vou ser mais pecador. Todos nós somos pecadores. Mas a partir do momento que a gente obedece à voz do Espírito Santo, eles nos controlam para nos pecar. E nós, se vier a cair, a Bíblia diz em Provérbios, o justo cairá 7 vezes, mas as 7 vezes Deus levanta. Aquele que se humilha a Deus. Mas o orgulhoso tropeçará no seu mau caminho. Porque o homem mau, duro de coração, ele endurece a cerviz e de repente será destruído sem que haja cura. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Deus quer humildade. Deus quer humilhação. O que é humilhação? Arrependimento. Reconhecer que é um errado. Senhor, eu estava no erro. Eu fiz coisa errada, mas agora eu estou arrependido. E quando o Espírito Santo toma posse de você, você tem a regeneração. Que você não só para de fazer as coisas que você fazia no passado, mas você deixa de gostar de fazer o que fazia. Isso é arrependimento. Você adorar a Deus não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Você servir a Jesus não só por medo de ir ao inferno, mas você servir a Jesus por amor a Ele, crendo no seu sacrifício vivo. Aleluia. Por mim e por você. É isso que Deus quer. O ecumenismo nunca foi uma obra de Deus, não. Isso provém do anticristo, da besta. E quantos estão sendo enganados? Você é contra o jejum? Não. Eu sou contra esse jejum ecumênico. Isso aí eu sou contra. Os profetas de Deus são contra. E eles não suportam ouvir essa doutrina, porque o diabo está por trás deles. Por trás de falsos profetas está a mão de Satanás. Eles
Eles tomaram rédea dos templos e expulsaram os verdadeiros. Como Jesus diz, vós serão expulsos da sinagoga, vós serão odiados por causa do meu nome. Quando fala o nome de Jesus, é pregar Jesus, é pregar santidade, pregar aquilo que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, é cruz. Morrer para o mundo morrer para você. Mas não querem, querem fábulas. Então hoje Jesus está no trono da graça, nos avisando para nós não se aliançar com isso. Dias piores virão, mas aqueles que têm a unção de Deus, nenhum fio da sua cabeça será arrancado. Crê em Jesus, irmãos, crê na palavra, crê na doutrina das escrituras sagradas. Ezequiel 13 também tem uma palavra sobre esses falsos profetas que ficam profetizando mentira, sobre as adivinhações falsas, porque tem as revelações de Deus, essa adivinhação falsa. Lá em Ezequiel 13, só você ler no final, eu vou ler para encerrar essa mensagem. É uma profecia de Deus para os falsos profetas dos nossos dias. Abre Ezequiel capítulo 13, eu vou só ler e para encerrar a mensagem. Glória a Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam do seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro. Para a casa de Israel, para que estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere cumprimento de palavra, por adivinhação mentirosa. Porquanto disseste: ó Senhor, o Senhor disse, sendo que eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidades e visto mentira, portanto, eis que vem a negação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrar, diz o Senhor. Porquanto andavam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica a sua parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Diz aos que cobrem com argamassa não temperada, que ele ceifará, e haverá uma grande pancada de chuva, e vós as pedras grandes saraivas caíres, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que cobriste? Porquanto assim diz o Senhor Deus: fendê-lo-ei no meu furor, com vento tempestuoso, chuva de inunda haverá na minha ira, a grande pedra de saraiva da minha indignação para os consumir. E derrubarei a parede que cobriste com a argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá perecereis no meio-dia, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cobrirei o meu furor contra as paredes, contra os que cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém vêm para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. Tá vendo? Deus estava castigando o povo pelo seu pecado, por não ouvir. Desde quando Deus levantou, desde quando os reinados se dividiu, Deus levantou profetas, como foi Aás, que profetizou para Jeroboão, e mais profetas, como foi Amós, Isaías. Eles não deram crédito a Jeremias e Jesus,
que Jesus falou que nos tempos teria pestilência, fome, guerra, doença? Mas não vos assusteis, porque isso é o princípio das dores. É o princípio das dores, mas não é o fim. E porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Os tempos do fim avivamento não. É tempo de Deus agora começar. For pregado no mundo todo em testemunho, aí virá o fim. É o grande avivamento final que Deus vai fazer por intermédio do fogo da aflição. Pelo fogo da aflição, os verdadeiros crentes fiéis a Deus, os verdadeiros servos de Deus orar, pregar em meio dessas lutas. Aleluia! E Deus arrebatar o seu povo. Aí virá o juízo global sobre a terra. As taças da ira, as trombetas, a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e o juízo final de Jesus, que vai lançar a besta, o dragão e o anticristo, aleluia, no fogo do inferno. Então, meu irmão e minha irmã, se converte a Cristo. Leiam a Bíblia, irmãos. Pare de ficar atrás de falso profeta. Estuda a Bíblia, ore, jejum e santifique. Você que está nas religiões falsas, pagando a idolatria, saia disso e venha para Jesus. Porque andamos por fé e não por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salmo 115 condena a prática deles. Como que a igreja quer se aliançar com eles? Não, é momento da igreja aliançar sim, voltar às rédeas antigas e clamar pela justiça de Deus. Esses, usando o nome da igreja de Finéias e Eli, foram para a guerra, os filhos de Ofinéia, com a arca, mas o Deus da arca está no nome, vão ser vencidos pelos filhos ímpios, pelo Deus ou os homens. Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Então, bem-aventurados os que ouvem, os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. A igreja é separada do mundo. A igreja de Cristo não é uma igreja prostituta que se aliancia com os idólatras e com os ímpios. Sim, ela denuncia esses pecados. Aleluia! E é uma igreja separada. Uma igreja que anda na contramão do mundo. Amém, meus irmãos? Então fique na paz de Jesus. Então cuidado com o espírito do falso profeta nos últimos dias. Se capazes, enganaria até os escolhidos. O começo do tempo do fim chegou. É tempo agora de saber quem é crente verdadeiro e quem não é. Dias piores virão. O justo virá pela fé, mas aquele que guarda a palavra de Deus, o Senhor os livrará da grande tentação que há de vir sobre toda a terra. Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.